Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 pussycat. Miau, 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 filho, miau, miau. Quer-quer-cal, au. Quer-quer-cal, Rodrigo. Quer-quer-cal, cante, puss, can, cacau. É, gente, hoje não tem o que falar, é Vogue. This is ballroom. Galera, estamos aqui hoje com a presença ilustre de Vitória Devin, a bruxa cósmica. Já chega aqui, ó. Se apresente, Vitória. Por que você veio aqui hoje? Bom, meu nome é Vitória Devin, eu tenho 21 anos, sou conhecido como bruxa cósmica e eu danço Vogue. O que é Vogue? Porque esses dias eu até gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Pose, uma série que tem todo esse contexto das houses, Vogue, tem todo ali o contexto da ballroom ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, e eu já tinha prometido pro pessoal que eu ia trazer uma pessoa especialista para falar de Vogue, para apresentar o que é essa arte. O que é o Vogue? O Vogue é uma expressão artística que nasceu por volta ali dos anos 60, dos anos 70 em Harlem, nos Estados Unidos. Ele teve sua origem, tem duas histórias que são muito fortes da sua origem, assim. A primeira é que ele nasceu nos anos 40, depois daquela lei seca que teve nos Estados Unidos, que foi focada na população LGBTQIA+, que frequentava bares e casas noturnas, e nisso fez com que muita gente fosse presa. Nesse período, durante os anos 40 e os anos 50, entrava somente a revista Vogue nas cadeias. E em uma cadeia chamada Rikers Island, a gente tem alguns relatos assim que começou a ter uma brincadeira que era de reproduzir as poses da revista. E aí, nos anos 60, essa brincadeira saiu da prisão, ao mesmo tempo que os bailes drags estavam explodindo em Manhattan. A gente teve também a Cristal LaBeija, que teve uma discussão em um desses concursos, porque o nível de racismo era muito forte, eles não coroavam drags negras. E, enfim, ela em uma dessas ela realmente explodiu, não aceitou e começou a criar os seus próprios bailes em Harlem, nas salas de convivência e tudo. E aí, ao mesmo tempo, a música house estava surgindo, nesse período dos anos 70, dos anos 80, então foi uma união desse baile drag, dessas brincadeiras de fazer pose em cima da música house. Até que nos anos 80 a gente teve isso realmente conhecido como Vogue. Nos anos 90 a gente teve a Madonna que popularizou com a música Vogue. É que fica, às vezes muitas pessoas, o conhecimento sobre Vogue fica limitado à coreografia da Madonna, à música da Madonna, e pensa que ela tá fazendo aquilo simplesmente por causa da revista Vogue, né? E nem conhece o contexto de onde vem a dança. Sim, e naquela época ela frequentava alguns bailes, ela conheceu as balls através da House Extravaganza, que é inclusive a house que eu faço parte. Ela conheceu o José, que é atualmente o father da house. E aí ela começou a entender o que era a cultura, se sentir livre também, empoderada sexualmente como mulher. A história dela é muito forte também. E adotou para sua turnê, né? E aí nos anos 89, 88, 90, a gente teve o Vogue, ela levantando a bandeira do Vogue, que é essa cultura muito que já existia há muito tempo, né, na realidade, já estava ali há quase 50 anos como brincadeira, né, na época que ela estourou, nos anos 90, ela já tinha seu início ali nos anos 40 e hoje chegou no Brasil em 2014 que as pessoas realmente conseguiram separar o Vogue, que não era gay style, que ao mesmo tempo todo mundo conhecia uma mãozinha, mas a dança era conhecida como gay style. E aí em 2014 a gente teve uma separação, não, isso é Vogue, isso é wacking, isso é jazz funk, entendi agora. Que cada um teve sua cultura mesmo de origem, né? É, porque estava muito marcado naquela questão dos Estados Unidos, Nova York, e acabou que foi se popularizando sem as pessoas entenderem realmente como o que é essa dança, né? De onde ela vem, porque ela vem. Eu acho que a série Pose, ela tá fazendo um papel assim bem didático, explicando para as pessoas o que é o Vogue, o que é a ballroom, o que é
uma kick house, Sim. né? Tem todo ali um contexto de militância, porque as pessoas acham que simplesmente o breakdance é simplesmente uma dança de periferia. Não, tem uma história, por que surgiu aquilo e qual é aquilo dentro do contexto da comunidade negra. Assim como o Vogue tem um papel de militância muito forte dentro da comunidade LGBTQIA+. Sim, e mais do que isso, assim, também, eu acho que ele se torna essa linguagem artística porque ele ultrapassa essas relações de tudo, relação de gênero, uma relação social. Ela é uma arte que consegue realmente pautar todo mundo em um lugar de igualdade. É muito ruim, eu acho, usar esse termo, porque o Vogue ele não faz todo mundo ser igual, pelo contrário, ele faz todo mundo ser diferente, ser único. Então nisso a gente consegue se igualar, nessa diferença que cada um tem, nesse respeito que cada um tem. E é isso. É um paradoxo, né? É um paradoxo. Somos iguais porque, na verdade, somos todos diferentes. Sim. E dentro do Vogue, cada um encontra a sua própria expressão. Que é uma Sim. dança que valoriza muito a improvisação, né? Quando você tá... Bem, eu vou... Pode, vem. Eu vou explicar o que é o Vogue na frente de uma professora de Vogue. É meio ridículo isso, mas só para contextualizar. O Vogue, ele acontece muito numa questão de batalhas, né? A apresentação de Vogue, ela conta muito com uma apresentação de, não enfrentamento, mas sim como se fosse um duelo. Eu acho que o ápice da batalha é quando cada Voguer defende a sua própria performance, porque como é uma dança de vivência e cada categoria ela trata sobre a sua realidade, é muito importante a gente pensar que sou eu com a minha realidade performando, o outro com a realidade dele performando e a gente ali diante do júri servindo esse lugar do Vogue, né? Porque Vogue significa flutuar. Então não tem esse lugar de afundamento, não. A gente está ali com orgulho da nossa história, com o que a gente está fazendo, do que a gente vive, batalhando. Então não tem como eu afrontar o outro, sabe? Senão eu perco esse respeito mesmo que a Ballroom enfrenta diante da sociedade, que não respeita esse recorte de LGBTQIA+, que a gente tem, né? Principalmente no Brasil, assim. Parece que, na verdade, o enfrentamento dentro da batalha é um estímulo que o outro dá para você mostrar o seu melhor, talvez. Porque se eu fico tentando ser melhor que o outro, ou querendo jogar o outro para baixo, o negócio não flui. Sim, better work, your work. Seu work, seu trabalho, sua história, sua vivência, sua luta ali sempre, sua, sabe? Voltando para você, o eu. E o que eu acho muito bonito no Vogue é que ele é muito associado à questão das houses, que era uma coisa extremamente acolhedora que acontecia em Nova York no final dos anos 80, e não só em Nova York, a gente ficou famoso em Nova York, mas após que em vários lugares do mundo a comunidade LGBT ela já tinha essa coisa de se abraçar, de se unir, e o Vogue ele nasce com muita força nesse contexto, né? Sim, até estudando um pouco sobre a história LGBT, eu vi que antes já existia ali uma organização que era Star, que foi uma organização que acolhia as pessoas que eram expulsas de casa. Não tem nada a ver com o Vogue, mas assim, como é uma herança, né? Ao mesmo tempo. As houses, elas foram criadas para acolher as pessoas que foram expulsas de casa, para se unir ao andar na rua, ao frequentar bares, ao frequentar boates, ao frequentar lugares, a tentar ocupar esses espaços, né? Que muitas vezes não eram espaços possíveis. E as houses vinham com essa força. E realmente era um lugar de mãe, pai, o filho mais velho que ensina o filho mais novo. Então tinha essa relação familiar que era uma ausência e que muitas vezes até hoje é uma ausência na vida de milhões de LGBTs, né, pelo mundo. Sim. E daí a house ela foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi tendo esse aspecto mais cultural. Sim. Até um outro dia a gente estava conversando, ela tem esse aspecto mais cultural e daí o lugar de um acolhimento maior ficou mais para as kick houses. Sim. É isso? As kicks hoje elas são muito importantes para levantar mesmo essas pessoas, sabe? Levantar psicamente, emocionalmente, em questão social mesmo, de introduzir, às vezes, muitas vezes em perspectivas artísticas também, que a gente acaba escolhendo caminhos muitas vezes não são possíveis para a nossa realidade, mas com a ajuda da nossa house, com a ajuda das pessoas, dos amigos, a gente consegue ter outra perspectiva. Mais que isso, eu acredito que as houses, elas
elas estão aqui para levantar o outro, sabe? A gente está aqui para levantar uma outra pessoa e realmente entender que sozinho a gente não consegue se levantar. E as houses, elas conversam entre si. Muitas das houses, elas foram de pessoas que frequentaram uma mesma house antes, que saíram dessa house e fundaram outras houses, e aí outras pessoas que viviam nessa house saíram para fundar outras houses, aí acaba criando a comunidade Ballroom, né? No final pertence todo mundo à mesma família. Isso vai espalhando a cultura, vai espalhando a arte e vai agregando cada vez mais. Isso é muito... A arte tem esse poder, né, cara? As houses mainstreams, pelo menos no início do Vogue, a Crystal LaBeija, ela fez isso. Ela criou a House of LaBeija em 72, que foi a primeira house do Vogue, com o intuito de conseguir unir as pessoas que pensavam como ela, que tinha essa mesma luta contra o racismo que acontecia nas balls drags, com esse recorte latino e negro nos Estados Unidos, sabe? Então é muito forte aqui no Brasil como isso chega para a nossa realidade. Depois a gente teve a Extravaganza, que em 82 fez uma house completamente latina também. E hoje no Brasil a gente tem milhões de houses nacionais que movem cada um no seu centro-oeste, no sudeste, no nordeste, com as suas questões locais também, batendo de frente com a realidade de cada estado, né? De cada governo, de cada política, enfim. É uma atuação de militância, né? É muito difícil eu desvincular qualquer dança que apareça na rua, que uma dança que tem esse aspecto marginal, dessa ideia de militar por algo. E não é só aquela coisa de trazer, eu vou falar sobre os problemas da comunidade. Simplesmente o fato de se empoderar, dar a cara a tapa, promover sua arte ali na rua e apresentar para as pessoas, eu acho que já é um papel de militância muito forte. E como dentro desse próprio lugar de protesto, desse lugar da rua, mesmo assim entre nós, a gente consegue detectar lugares que passam pelo sexismo, pelo machismo, pelo preconceito mesmo, sabe? Porque é um corpo LGBT, que ia mais, é um corpo que está discutindo gênero, é um corpo que está indo contra a binariedade. Então, até mesmo dentro das danças urbanas, dentro dessa dança marginal, a gente enfrenta preconceito, sabe? A gente enfrenta preconceito quando a gente precisa bater de frente com alguém que dança alguma outra linguagem que eu posso citar, breaking ou hip hop. A gente tem que estar sempre legitimando que a gente tem força também, tanto ou até mais, que a gente está aqui também um corpo presente, que o que a gente faz não é algo para ser diminuído porque tem o feminino ali. Então é realmente algo que sempre que a gente for aprofundando, a gente vai percebendo mais resistência, quanto que a gente ainda tem que conversar sobre esse lugar e como a gente tem que se perceber, né, enquanto organização mesmo, enquanto comunidade que está indo contra um sistema maior, sabe? Sim, é quase um papel de resistência, né? Sobrevivência, às vezes, né? Acho que nasce com esse intuito de sobrevivência e hoje em dia a gente resiste com muita força. Estando na rua, né? Porque as pessoas não... Cara, é bizarro. Aquele dia a gente andando, a gente tava esses dias andando no museu, o pessoal tava dançando, desfilando, eu tava lá filmando, e a gente percebe que as pessoas olham estranho, as pessoas têm um olhar de estranhamento, às vezes as pessoas falam coisas. Sim. Então acaba tendo um choque com a realidade das pessoas. Eu acho que esse papel da gente estar vivo, estar presente e se manifestar no mundo sem medo, e principalmente com apoio um do outro, é um papel muito importante, principalmente em tempos, né, onde o conservadorismo ele cresce com muita força. E aqui no Brasil eu percebo que a gente está subvertendo esse conservadorismo com uma força muito maior do que antigamente, nos anos 90, por exemplo, quando o Vogue se popularizou, né? Que ele ainda se popularizou em cima daquela imagem construída da revista Vogue. E hoje a gente entende o quanto a arte Vogue ela independe de um padrão já construído da imagem, né? Então a gente tem a chance de construir a nossa própria imagem, de mostrar a realidade na nossa imagem, assim, não construir algo para nos mascarar ou nos tirar da nossa realidade, mas realmente amar o que a gente vive e dar poder ao que a gente vive, sabe? A esses corpos que muitas vezes não é o feminino que já está construído, predito,
ao corpo trans que se descobre dentro do seu próprio feminino, ao corpo trans que se descobre dentro do seu próprio masculino, não negando, sabe, nenhuma das polaridades, nem o yin, nem o yang, né, nem o feminino, nem o masculino, mas sim descobrindo o seu próprio lugar, não reproduzindo a imagem daquela mulher rica, branca, europeia, naquele padrão, assim. Realmente descobrindo a sua própria persona, seu próprio eu, assim. Eu acho que é isso que o Vogue vem para acender, sabe? É uma arte muito poderosa, ela revela, né? Ela traz à tona. Desconstruir essa aparência, né, que a gente é tão apegada, um binarismo que a gente é tão apegado, relações de poder e de status que a gente se apega demais para extravasar. Eu fiz uma aula de Vogue com a Vitória e foi uma experiência incrível, foi uma, assim, pra mim foi muito diferente. Eu não sou um homem da dança, eu gosto de jogar jazz dance, mas eu não sou um cara que dança muito. E entender como o corpo funciona, as coreografias, pra mim foi muito marcante. Eu fiz uma aula. E pra você, Vitória, como o Vogue entrou na sua vida? Nossa, pra isso eu vou ter que falar um pouco de mim antes de vir pro Rio. Eu vim pro Rio em 2015. Mas durante a minha adolescência, assim, eu vim do interior de Minas, né, de Governador Valadares, e eu tive a minha vida toda nessa cidade. A minha cidade tem 70 mil habitantes, em torno de 100 mil, acho que agora aumentou um pouco, mas é uma cidade pequena. Uhum. E não se tinha muita liberdade, ainda não se tem muita liberdade de ser quem se é ou de ser diferente do que normalmente já se é, né, nas cidades. Então eu tinha um desejo muito forte de poder ser quem eu queria ser, assim. Então eu queria sair da minha cidade e, enfim, construir a minha vida. Mas eu também tinha um lugar dentro da minha família que era muito conservador, no aspecto de eu só poder sair de casa casada ou estudar. Então eu falei, é isso, vou estudar pra caramba, assim, vou estudar muito e vou sumir daqui. E aí eu fiz isso, eu tive a oportunidade de estudar, então eu consegui todas as bolsas que eu podia, estudei muito para conseguir passar numa universidade e aí consegui passar na UFRJ em dança. E aí me mudei pra cá em 2015. Em 2015 eu conheci a Lua, que era muito amiga do Diego, e eles estavam formando a Cazu, companhia de dança. Eu conheci pelo Instagram, assim, fiquei apaixonada, eles faziam uma coisa meio assim, meio geométrica. Eu falei, nossa, amo geometria, tá tudo no preto, amo também um rock, então vamos junto, vamos ver o que é isso. E aí eu descobri que eles estavam começando a estudar o Vogue. Eu falei, cara, eu quero estudar isso também, não sei o que é, mas eu amei. Amei, eu tô impactada, o que é isso? E aí eu fui me descobrindo e descobrindo o que era o Vogue. A gente montou um espetáculo que era uma mistura de dança contemporânea com o pouco que a gente sabia do Vogue, que se chamou Octo. Eram 7 pecados, mais o 8º, que seria nós mesmos, né? A descoberta de todo mundo da companhia também dentro dessa linguagem do Vogue. E aí logo depois o Diego foi para uma ball em Brasília, voltou falando, gente, a gente precisa organizar algo aqui, algo aqui. Eu falei, então vamos fazer. E aí a gente fez a Conferência das Bruxas, que foi a primeira kickball que teve aqui no Rio. Uhum. E veio todo mundo, assim, se expressar, dançar. Veio a House of Keller, que é do Chile. Veio as meninas de Brasília, que fizeram a ball lá, ajudaram a gente a fazer acontecer aqui também com o chante, veio a Kona fazer chante. E aí as meninas que organizam o BH Vogue Fever, que é o maior evento de BH, vieram pra cá também pra ajudar a gente a estar no júri. Então a gente teve todo um apoio assim para fazer acontecer a ball, né? E eu organizei com o Diego a ball, escrevi as categorias e batalhei minha primeira vez em Virgin Vogue. Ganhei a batalha, mas aí eu comecei a entender realmente o que estava acontecendo na minha vida, assim, o quanto eu estava me desbloqueando de preconceitos que eu tinha comigo mesma, do quanto eu não estava expressando por contas que eu já tinha
negligenciado o que eu era lá atrás, na minha vivência nessa cidade do interior, onde eu tinha que me formatar, onde eu tinha que alisar o meu cabelo, onde eu tinha que sustentar um lugar que não era meu. Aí eu falei, não, vou sustentar o que eu quero agora. E aí o Vogue me fez entender o que eu queria, o que eu realmente era e o que não era meu, sabe? E aí eu tô nessa descoberta até hoje, tô me descobrindo, acho que vai ser pra sempre isso. Assim. É uma descoberta todo dia, né? Sim. A gente é muito profundo, né? Às vezes a gente fica preso só a essa superficialidade, aquilo que a gente vê no espelho e a gente esquece de olhar o quanto a gente pode ser um abismo. E as categorias, elas são para você pular no abismo. Tem categoria de desfile para você realmente ver como você se porta mesmo, anda na rua, caminha, se você tá aqui com orgulho ou se você tá aqui, né, ainda escondendo alguma coisa. Tem a categoria de sex siren, que é para você realmente expressar a sua sexualidade sem ter que fazer para alguém, sabe? Não, você tá sendo sexo para você, porque você gosta, porque você se sente feliz e aí você tem essa liberdade de conhecer seu corpo. Tem boot queen, que são para os homens que não são afeminados, né, mas dançam afeminadamente. Tem family figure, que são para as drags, também para as mulheres trans, para nós mulheres cis. Então as categorias, elas vão mostrando o quanto você pode ser, sabe? O quanto você é, né? Também. E o quanto a gente é diverso, né? Sim. E, cara, assim, a pessoa tá vendo esse vídeo e ela quer muito aprender Vogue, assim. Você dá aula de Vogue, não dá? Dou aula. Como que as pessoas podem te achar? Tem um arroba que elas podem te procurar, te mandar mensagem falando, Vitória, Pode. eu preciso de um workshop seu, Vitória, eu preciso que você dance num espetáculo que eu vou fazer, eu preciso de aulas de Vogue. Tudo. Então, eu tô no Instagram, @bruxacósmica, e de lá eu respondo. Eu tenho outros canais também, e-mail, tenho o telefone, mas lá é o melhor canal para me encontrar. A Casa de Cosmos, ela também tem Instagram? Tem, é @Casa de Cosmos. E lá a gente tem também tem o Father, que é o Lucas Fonseca, tem a outra Mother, que a gente é um trisal, que é a Ju, a Juliette, e aí todo mundo que faz parte da House, que é a Luísa, a Mari, a Ivy, o Ryan, Vitor, Vini, Pulva. É isso, somos nós. Se você é do Rio de Janeiro, procure. Tem ensaios sempre, né? Também. Ensaios abertos. Eu já fui ver um ensaio aberto deles, é muito legal. As pessoas estão convidadas? Nem sei, eu tô chamando todo mundo. Estão convidadas, com certeza. Pode vir, pode trocar, porque o Vogue é isso, é esse lugar. É além da dança, é diálogo, é troca. É realmente a gente celebrar a nossa existência, né? Que a gente tá aqui, vivo, presente, e se fortalecer, assim. Ai, fantástico. Muito obrigado por ter vindo Obrigada falar um pouquinho. Só que, ó, isso não acaba aqui. É? Não. Porque as pessoas podem ir lá no IGTV também, que a Vitória vai ensinar um pouquinho sobre... O que eu posso falar? Os passos do Vogue? 5 elementos do Vogue. Os 5 elementos do Vogue. Então vai lá no IGTV, @Rodrigo Retica. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar ligado, porque ainda tem surpresas da Vitória chegando aí. Eita! Tá? Então fiquem espertos. E um grande beijo, vou dar um beijo para os pessoal e tchau, tchau. Beijo. Obrigada, Rum. Eu que agradeço.